A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos. Nesse momento já venho eu aqui com a leiturinha de mais uma palavra que se encontra lá no livro de Provérbios. Provérbios de Salomão. Meus queridos, a mensagem que eu trago é lá no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 2. Capítulo 1, versículo do 20 a seguir. Ouça com atenção o que fala essa mensagem ao meu e ao seu coração. O convite à exaltação da sabedoria. Sabedoria é isso que nós precisamos. Sabedoria e discernimento. Amém? A suprema sabedoria altissimamente clama, de fora pelas ruas levanta a sua voz. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama às estradas das portas, e na cidade proferem as suas palavras. Até quando, nécio, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escarnio. E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Convertei vós pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito, e vós fareis saber as minhas palavras. Mas porque clamei, e vós recusaste, porque estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção. Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa perdição e zombarei, vindo o vosso temor. Vindo com asolação, o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta. Sobrevindo vós aperto e angústia, então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Meus amados, quantas palavras lindas em 13 versículos. Provérbios, capítulo 1, versículo do 20 ao 33. São 13 versículos que nos ensina a temer, a buscar e a nos analisar como nós estamos diante de Deus, para que quando nós buscar Ele, nós busque e as encontre.
para que quando nós não buscar Ele, nós não encontramos. Talvez você tenha buscado resposta em muitas coisas e não tenha encontrado. Talvez seja por esse motivo, porque muitas vezes o Senhor quis que você buscasse a face dele, que eu buscasse, e muitas das vezes nós viramos as costas para o nosso Criador e deixamos de lado, muitas das vezes nós fugimos do nosso propósito, que é servir a Deus verdadeiramente. Quantas vezes nós não deixamos de fazer a vontade do nosso Criador para fazer a vontade do mundo? Até mesmo em nossas casas, nós estamos muitas vezes, ao invés de estar lendo a palavra de Deus, nós estamos no telefone. Nós estamos esquecendo de Deus. Ah, irmão, mas eu estou vendo um vídeo evangélico. Sim, mas dentro daquele aplicativo tem outros vídeos que não é próprio. Mas a palavra de Deus, toda ela é própria. Desde a criancinha até ao idoso. E por que nós não queremos? Porque nós damos lugar à carne. Por isso que nós temos que renunciar à carne e buscar dentro dessa palavra o conforto para a nossa alma. Se fortalecer espiritualmente para que o Senhor venha se agradar do que nós estamos fazendo. Nessa mensagem nós vemos o que o Senhor fala. Aqui no versículo 20, a mensagem já começa dizendo. Provérbios capítulo 1, versículo 20. A suprema sabedoria altissimamente clama de fora. Pelas ruas levanta a sua voz. Olha o que diz. A suprema sabedoria altissimamente clama de fora, pelas ruas levantando a sua voz. A sabedoria clama. O Senhor clama, o Senhor está à porta e bate, pedindo para entrar. E quem é a sabedoria senão o Senhor? Quem é o amor senão o Senhor? Quem é o caminho senão o Senhor? Quem é a vida senão o Senhor? O Senhor Jesus Cristo, Ele é todas essas coisas. Ele é a sabedoria, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida, Ele é o amor, Ele é a paz, Ele é a prosperidade, Ele é a riqueza, Ele é tudo, Jesus Cristo é tudo. Então que nós busquemos mais a face do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque aqui a palavra diz que a sabedoria, a suprema sabedoria, altissimamente clama de fora pelas ruas, levantando a sua voz. É muito lindo, meus amados, ouvir um versículo desse. Porque quantas vezes nós damos ouvidos àquilo que não nos faz bem? Quantas vezes nós damos ouvido àquilo que não nos convém? Aquilo que só nos leva à perdição. Aquilo que só nos leva a nos afastar mais de Jesus. E depois, quando nós estamos arrependidos, vamos clamar, pedir. Pai, me ouve, Senhor. Me escuta, Senhor. Eu estou no aperto, eu estou passando por situação difícil. E por que nós não damos ouvido quando o Senhor bate na porta e nós abre e diz: entra, Senhor.
a casa é tua. Por que que nós não faremos isso? Porque nós não queremos abandonar os desejos carnais, a concupiscência da carne. Nós não queremos sair do lamaçal, a qual nos prejudica, a qual nos afasta do nosso Criador. Nós não queremos. Porque se nós verdadeiramente quiséssemos, nós abandonaríamos muitas coisas. Mas nós somos tão fracos, eu e você, somos tão fracos, que muitas das vezes o Senhor está na porta batendo, para que nós saia de caminhos que nos levam à perdição, e nós continuamos seguindo em frente, não dando lugar ao Senhor nosso Deus. Versículo 21, a palavra vai dizer: nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama as entradas das portas, e na cidade profere as suas palavras. 22. Até quando o nécio amareis a necessidade? Até quando eu e você não vamos dar ouvido à voz do Senhor? Porque Ele está à porta e bate. Jesus está voltando, e quando Ele voltar, Ele quer nos achar fazendo algo que lhe agrade. E se eu e você não estiver fazendo? O que será de nós? O Senhor Deus mandou que Noé fizesse a arca. Noé foi construir a arca. Noé está lá construindo a arca. Talvez muitos chamaram ele de louco, de bebelode, chamaram talvez de muitas coisas. Mas as pessoas só foram crer que o dilúvio vinha quando viram as comportas do céu abrir e cair água. Muitos se arrependeram, mas já era tarde. Já era tarde. E nessa mensagem aqui no versículo 22, a mensagem diz: até quando o nécio amareis a necessidade? Até quando eu e você? Até quando nós vamos estar de coração limpo e purificado para o nosso Criador? Aí você vai me dizer: mas irmão, você diz você também? Sim, eu sou um ser humano, eu sou falho, eu sou cheio de defeitos, eu tenho que recarregar minhas energias todos os instantes, para que eu não venha dar lugar ao inimigo. Pois o inimigo é sagaz, ele é astuto. O inimigo, às vezes, ele não consegue me derrotar frente a frente, ele vai numa pessoa próxima de mim. Às vezes você está firmado na rocha, mas alguém que está do seu lado não está. Quando Jó orava ao Senhor, Jó buscava ao Senhor, Jó era temente e reto. Jó era temente a Deus. E o que Jó fazia? Jó sabia que estava andando conforme a vontade do Criador. Mas Jó ia lá, orava e fazia sacrifício pelos seus filhos. Porque ele sabia que ele era temente a Deus, mas ele não sabia se os seus filhos eram como eles. Então Jó, ele orava pelos seus filhos. Talvez você esteja aí firmado na rocha, mas alguém que está do seu lado não está firmado na rocha quanto você. E o inimigo vai lá e ataca a pessoa que está mais próximo de você. Por isso estejamos sempre atentos, e a mensagem vai dizer lá na frente: e vós loucos aborrecereis o conhecimento. Muitos aborrecem o conhecimento, a palavra de Deus. Hoje nós vemos
canais YouTube, TikTok, Facebook, Instagram e outros meios de comunicação. Nós ouvimos muitos falar a palavra de Deus, mas é difícil nós ver uma rodinha de amigo ou de amigas para ouvir a palavra de Deus. Mas você sente numa rodinha para falar da vida alheia para ver se ali não vai encher de pessoas. E a palavra de Deus também vem dizer que muitos são os que dizem Senhor, Senhor, mas nem todos herdarão o reino dos céus. Eu quero dizer para você que eu leio essa mensagem, eu sou leitor, eu sou servo do Senhor, mas muitas das vezes eu me vejo tão falho. Quando eu olho para a pureza do meu Deus, quando eu ouço essas mensagens, quando eu leio essa mensagem, que eu vejo a pureza do meu Deus, o quanto Ele é amável, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é misericordioso. Isso me bate, meus amados, assim, tipo vontade de fazer uma lavagem cerebral em mim mesmo, para que eu possa andar mais corretamente na presença daquele que eu escolhi como Senhor e Salvador da minha vida. Porque nesses versículos nós vemos o quanto o Senhor quer se aproximar de mim e de você. O Senhor diz, Ele está à porta e bate. Se alguém entrar, se alguém abrir, Ele entra e ceia conosco. Então o Senhor, Ele quer que eu e você abra o nosso coração, para que Ele seja o nosso guia, para que Ele seja o nosso instrutor, para que nós não venha tropeçar e cair. Nós temos que dar lugar àquele que sempre esteve de pé. Em tudo, Jesus Cristo foi tentado, mas Ele orava. Jesus Cristo orava todas as vezes, todas as vigílias da noite, Jesus Cristo orava. Então continue orando, aquilo que você tem sonhado, aquilo que você tem pedido a Deus, continue orando. E se você estiver orando por alguém, continue orando, continue a orar, para que o Senhor venha ouvir a sua oração. Versículo 23, a palavra vai dizer, essa agora é linda, ouça o que fala. Convertei vós pela minha repreensão. O Senhor está pedindo que eu e você se converta quando formos repreendidos. Convertei vós pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito, e vós fareis saber as minhas palavras. Meus amados, se eu e você fizermos a vontade do Senhor, conforme Ele quer, você pode ter certeza que essa palavra está dizendo aqui. Convertei vós pela minha repreensão, eis que abundantemente, muito mesmo, o Senhor derramará sobre nós o seu Espírito, e vós fará saber as minhas palavras. Ele faz tudo isso para conosco. É isso que Ele quer fazer na minha vida e na sua vida. Basta só nós dar lugar. Basta só nós dar lugar e aceitar a correção do Senhor e fazer segundo a vontade dEle. Meus queridos, quantos homens,
mulheres, se sentia enfermo. A Bíblia fala de muitos. Mas se aquele que a Bíblia não narra, aquelas histórias que a Bíblia não narra, que não está narrado, foram muitos os milagres que o Senhor fez. Quando os homens pediam socorro, ele chegava. Quando as mulheres pediam socorro, ele chegava. Então, se tiver alguém que nós temos que pedir socorro, é a Jesus Cristo. Se tem alguém que nós devemos recorrer, é a Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ou vai ao Pai senão por mim. Ninguém vem ou vai ao Pai senão por Jesus Cristo. Então ele próprio está dizendo que ele é o caminho. Você não achará caminho fora de Jesus Cristo. Você pode até ir, mas você se perderá. E se você não voltar para trás e buscar a Jesus Cristo, você se perde e nunca mais será achado. Eu digo a você com experiência própria, porque um dia eu estava em meio ao fundo do poço, eu estava sem saída, no caminho sem volta. E o Senhor me estendeu a mão e aqui estou. Eu quero dizer para você que não é fácil. Se alguém disser para você que é fácil, não caia. É mentira. Porque grandes coisas tem feito o Senhor por mim, mesmo em meio às tribulações, meio às guerras, meio às perseguições, mesmo em meio ao desemprego, ao abandono, mesmo em meio a tudo. O Senhor tem sido o meu socorro bem presente em todos os momentos. E eu me via lá naquela estrada, porque quando você, vamos supor que você vai a Mossoró e você vai a uma determinada cidade. Aqui a cidade que vem na minha cabeça é Mossoró. Aí você está lá no meio do caminho a pé. Hoje em dia não se dá mais carona como antigamente. E você está no meio do caminho. A metade para lá e a metade você já andou. E a única saída é você chegar. Mas para você chegar, você precisa de alguém, porque as suas forças esgotaram. E é nesse momento que você tem que buscar a Jesus Cristo. Por quê? Porque as suas forças esgotaram. Foi quando um dia as minhas forças, a minha rebeldia, a minha ignorância, a minha tolice, tudo isso tinha se esgotado. Tudo aquilo que eu achava que eu era, esgotou tudo. Eu fiquei no meio do caminho sem saber para onde ir. Mas de repentemente eu me lembrei que um dia o Senhor tinha enviado alguém para falar do seu amor, da sua bondade e da sua misericórdia. Foi aí que eu disse: Senhor, socorre-me, eis-me aqui no fundo do poço, socorre-me, Senhor. De repentemente o Senhor foi lá e me socorreu. O Senhor me tirou daquele charco de lodo que eu me encontrava. Me deu uma oportunidade única.
E naquela oportunidade eu não entendia. Eu vi que algo estava acontecendo, mas eu não entendia. Como que eu estava no fundo do poço, que era para mim ficar lá no fundo do poço, e de repentemente alguém vai lá, me tira do fundo do poço e me coloca num lugar onde eu não sonhava estar, onde eu não imaginava estar. Aí talvez você diga, é muito privilégio. Não, é Deus. E daquele momento em diante eu disse, servirei ao meu Senhor, mesmo sendo falho, mesmo se eu cair, mas o Senhor não me deixará prostrado. Tem 7 anos que eu aceitei, que eu me reconciliei com o Senhor, para a honra e a glória dele, porque ele foi lá e me tirou do fundo do poço, para que hoje eu estivesse aqui lendo Provérbios, capítulo 1, versículo do 20 ao 33. E lá no versículo 24 a mensagem vai dizer, mas porque clamei e vós recusaste, porque estendi a minha mão e não ouvi quem desse atenção. Muitas das vezes o Senhor está à porta e bate e nós não damos atenção. Nós não queremos, nós queremos as coisas do mundo. Nós queremos o caminho largo, esse que nos leva à perdição. Mas o caminho estreito nós não queremos. Lá no versículo 25 a mensagem vai dizer, antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Quantas vezes nós não queremos, nós não queremos ser repreendidos. E lá na frente, acho que é lá no versículo 3, acho que é Provérbios 3, versos 11. A palavra de Deus vai dizer, filho meu, não rejeite a correção do Senhor, nem te enoje das suas repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho que quer bem. Meus queridos, muitos não querem a repreensão do Senhor, mas o pai só corrige o filho que ama. Por que que o pai corrige o filho? Porque quer que o filho ande nos caminhos certos, nos caminhos corretos. Mesmo assim é o nosso Deus, o nosso Criador. Ele quer que nós andemos segundo a sua vontade. Lá no versículo 26 do capítulo 1 de Provérbios. Também eu me rirei na vossa perdição e zombarei, vindo o vosso temor. No 27. Vindo como asolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo vós aperto e angústia. Quantas vezes vem tudo isso, sobrevém tudo isso sobre nós, por causa da nossa desobediência? Quantas vezes vem sobre nós aquilo que nós não queremos? E muitas das vezes nós dissemos, eu não entendo por que eu estou passando por isso. Aí o Senhor, meu Deus, dizia, eu não entendo por que eu sou tão bom contigo, e eu estou à porta e bate todos os dias e tu não abre, para mim entrar e transformar a tua vida. Aí muitas das vezes queremos eu e você perguntar, fazer pergunta, fazer questionamento a Deus. Se teria um que poderia questionar, esse seria o nosso Criador, aquele que nos criou a sua imagem e semelhança. Ele poderia questionar, mas por que eu bato tanto na porta daquele meu filho e ele não abre?
Você vê o quanto o Senhor é maravilhoso. Ele dá a oportunidade de eu e você escolher os dois caminhos, o bem e o mal, o caminho estreito e o caminho largo, o caminho de flores e o caminho de espinhos. O Senhor não obriga ninguém fazer o que Ele quer. Ele apenas diz: se fizerdes as minhas vontades, terás galardão, tanto na terra como no céu. A palavra de Deus ainda vai dizer lá no versículo 28. Então a mim clamarão. Olha no meio da angústia, quando nós somos desobedientes, olha o que acontece. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Meus amados, é muito dolorido, é muito triste, é muito angustiante, é muito perturbador quando nós ajoelha aos pés do Senhor e nós não temos resposta. Quando nós não temos resposta, a primeira coisa que nos vem é aquela velha faxina na nossa mente, no nosso coração. Quando eu e você estiver orando e não estiver obtendo resposta, que cada um de nós faça uma faxina na nossa mente e no nosso coração, nas nossas atitudes, para nós entender o agir de Deus na nossa vida. A palavra vai dizer: então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Quando nós buscamos e não encontramos, é porque nós aborrecemos o nosso Criador. É por isso que a palavra de Deus vai dizer lá em Eclesiastes: para todas as coisas um tempo determinado por Deus. E se o Senhor fosse fazer tudo conforme as nossas vontades? Será que o Senhor teria tempo por dia, por minuto? Quantas coisas por minuto nós pensamos? Quantos pensamentos vêm por minuto na nossa cabeça? O que nós teria vontade de fazer? O que nós teria vontade de viver? Se o Senhor fosse atender tudo isso, todas as nossas loucuras, as nossas idolatrias, todas as nossas coisas que não faz bem para a nossa alma, e sim só para o desejo da carne, só para satisfazer a carne. Então por isso que a palavra vai dizer lá em Eclesiastes 3, que é para todas as coisas um tempo determinado por Deus. No versículo 29 a palavra vai dizer, versículo 30, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Não despreze a repreensão. Não despreze o amor do Senhor para contigo. Portanto, olha o que fala no versículo 31. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Se nós não for obediente ao Senhor, Ele deixa nós comer do fruto da desobediência para nós saber e entender o bem que o Senhor queria para todos nós. E nós não quisemos dar ouvido. Versículo 32. Porque o desvio dos simples os matará, e as prosperidades dos loucos os destruirá. 33. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e
estará descansado do temor do mal. Quando você der ouvidos ao Senhor, habitarás seguramente e estarás descansado do temor do mal. Como lá no capítulo 91 do Salmo vai dizer, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Isso é quando nós fizermos a vontade daquele que nos criou a sua imagem e semelhança. Portanto, meus queridos, a mensagem de hoje é essa. Vamos dar mais ouvidos ao Senhor, porque o Senhor tem muito para nos dar. Lá no versículo 23 do capítulo 1 de Provérbios, a mensagem vai dizer: convertei vós pela minha repreensão. Quando você for convertido verdadeiramente pela repreensão do Senhor, quando você aceitar a repreensão do Senhor, mas quando você convertei vós pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vós fareis saber as minhas palavras. Aí você vai habitar seguramente e estarás descansado do temor do mal. Essa é a mensagem de hoje, meus queridos. Se faltou algo, que o Senhor complete no seu coração. Mas até aqui me usou o Senhor. Eu sou grato ao meu Deus por essa mensagem. Provérbios capítulo 1, versículo 20 ao 33. São 13 versículos que falou diretamente ao meu coração. E eu tenho certeza que fala o seu também. São versículos que, se nós analisarmos, nós vamos ouvir verdadeiramente a sabedoria falar comigo e com você. E quem é a sabedoria? Jesus Cristo. Quem é o caminho? Jesus Cristo. Quem é a vida? É Jesus Cristo. Quem é o amor? É Jesus Cristo. Tudo é para Ele, por Ele. Tudo é Ele, é dele. É Jesus Cristo, o dono de tudo e de todas as coisas. O Senhor Deus entregou Ele por amor de mim, por amor de você. Para que hoje eu esteja aqui lendo essa mensagenzinha ao seu coração. Para que você, se você não tiver a Bíblia na sua casa, baixe a Bíblia no seu telefone e leia Provérbios 1, versículo do 20 ao 33. E se você sentir em seu coração de ler o livro de Provérbios todinho, você vai ver o quanto a soberania, a sabedoria, o amor de Deus por mim e por você, por nós que somos filhos e filhinhas do Senhor. Todos vocês, todos nós, temos o direito de escolher um caminho. Mas lembre-se que dependendo do caminho que nós escolhermos, nós vamos pagar preço. Mas se nós escolhermos o caminho estreito, nós vamos ter galardão. Nós vamos ter bênção preparada para mim e para você, amém? Querido Deus, Pai maravilhoso, Deus da glória, até aqui me usou o Senhor nessa palavra. Pai querido, eu te agradeço pela grandeza do teu amor, pela grandeza da tua misericórdia, por eu estar aqui na tua presença, Senhor. Levando essa mensagenzinha a esse canalzinho no YouTube. E se você assistiu esse vídeo até aqui e o Senhor tocar em seu coração, se inscreva nesse canalzinho, compartilhe esse vídeo. Para outras pessoas, talvez tenha alguém carente de ouvir a mensagem de Deus, né? Receba do Senhor essa bênção e que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Pai querido, chega nos presídios, chega nos hospitais, chega nos presídios feminino, jovem, adolescente. Chega, Pai, nos hospitais, chega no lado dos idosos, chega nas casas de apoio. Chega, Pai, nas casas onde tem contenda, onde tem separação. Chega na minha vida, na minha casa, na minha família.
Pai querido, chega nesse bairro abençoando essas pessoas. Chega curando essa enfermidade, esse vírus que está no mundo, Senhor. Querido Deus, chega curando a enfermidade a qual eu estou, essa gripe, que eu estou um pouco gripado. Chega curando, Pai, chega me libertando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que o Senhor nos abençoe e nos proteja. Amém. E graças a Deus.